novos encontros, nos relacionamentos que vocês estabeleceram, novos relacionamentos, nos espaços de conversa, de diálogo que vocês criaram. Nós temos aqui representantes de 14 municípios, né, de diferentes grupos de comunidades, de pescadores, de quilombolas, de moradores, de assentados, enfim, teve essa troca, né? Meu nome é Hugo, eu fiz parte da equipe técnica do diagnóstico participativo do Programa de Educação Ambiental da Bacia de Campos e fiz parte desde a elaboração do plano de trabalho até a implementação do mesmo a partir da aprovação da CGPEG-IBAMA. Bom, o diagnóstico participativo realizado na Bacia de Campos, que foi agora recentemente encerrado, né? Ele faz parte das medidas mitigadoras do licenciamento ambiental exigido pelo IBAMA, né, o órgão federal fiscalizador, e atendem às condicionantes das nossas licenças das atividades que são realizadas na Bacia de Campos. A Petrobras recebeu essa missão em executar esse diagnóstico nos 14 municípios da área de influência da Bacia de Campos. As atividades começaram em julho de 2011 e elas estão encerrando com um encontro regional. Os grupos sociais tiveram oportunidade de espaço para discutirem as suas potencialidades e seus problemas comuns. A partir desses resultados que nós colhemos de como esses impactos se incidem na região e sobre esses grupos sociais vulneráveis, a gente vai ver como trabalhar esses impactos, que projetos e de que forma a gente vai conduzir esses processos para que eles sejam o mais adequado possível para esses grupos sociais, né? O diagnóstico participativo do PABC foi desenhado para ser executado em 5 etapas, né, em 5 momentos. Considerando o histórico do programa, como a estratégia de inicialmente ir em cada município, mapear e identificar quais são as comunidades, os grupos sociais com maior vulnerabilidade aos impactos da indústria de petróleo, depois incluir esses grupos em um processo de diálogo que passou pelo diagnóstico propriamente dito, pela devolutiva dos resultados, pela construção de uma agenda municipal e, por fim, terminou na construção de uma agenda regional. Eu acho, sim, que a indústria do petróleo tem muito a ver com isso. São famílias que vêm do interior do estado, da Baixada Fluminense, em busca de trabalho. Chega aqui, elas não têm qualificação. Então, como que vai trabalhar e não tem estudo suficiente para estar se inserindo dentro dessas empresas. Vem uma ideia de que a vida vai melhorar, mas não acontece isso de fato. A gente nunca tem um acesso direto com o IBAMA. Então, uma reunião dessa, no qual tem 14 municípios, 14 presidentes de colônia junto, cada um passando as suas dificuldades, e o IBAMA estando junto para ouvir a dificuldade na questão de licenciamento, porque muitas das vezes é liberado o licenciamento e não é ouvida a comunidade que realmente é impactada. A relação é o IBAMA define as diretrizes passa essas diretrizes, né? Deixa claro que diretrizes são essas para a empresa, e a empresa é responsável pela execução. Só que normalmente na execução ela contrata uma empresa de consultoria que faz a execução da ação mesmo. Bem, nas 5 etapas a gente tinha uma primeira abordagem municipal com servidores públicos e coleta de dados secundários. Tudo isso para subsidiar uma pauta de conversa, de negociação com as comunidades nas oficinas municipais que nós realizamos no ano passado, uma por município, né? Essas oficinas foram importantes porque foi uma retomada do processo, foi uma apresentação dos principais critérios, diretrizes que norteiam esse trabalho, e a partir disso se tomou algumas decisões coletivas. As principais delas foram justamente a definição de onde a gente ia fazer
o diagnóstico participativo, e a segunda informação dizia respeito com a seleção, né, um processo de seleção dos agentes locais que iriam ser incorporados à equipe técnica para a continuidade do trabalho. A comunidade do meu município que participou fez essa seleção de escolher o agente local. Escolheram 2 por município. O agente, ele trabalha mais na mobilização, ele é um elo de ligação de comunicação entre a empresa e a comunidade. Então eu trabalho em todo o processo de mobilização, convidando, ligando, indo até a comunidade, tentando convencê-los de participar desse processo que é importante para eles. A abordagem que a gente usou foi a do DRP, né, o Diagnóstico Rápido Participativo, fazendo uso de ferramentas de DRP. Então, as ferramentas estavam associadas a uma abordagem, uma ação facilitadora que a equipe tinha que ter, que junto com agentes locais, né, buscava então encontrar as pessoas nos espaços em que elas residem, nos espaços em que elas trabalham, nos seus espaços, para poder fazer então a aplicação da ferramenta como um meio de levantamento de informação. E essas informações então eram trianguladas com outras informações, basicamente dados secundários e a própria leitura que a equipe técnica ia gerando com os contatos realizados. E aí esse conjunto de informações foi dando então um pano de fundo para compor a realidade que foi apresentada e discutida com os grupos sociais na etapa devolutiva. Aplicado um diagrama de venda dentro da peixaria do Herval, aqui no município de São Francisco, de Itabapoana, na comunidade de Gargaú. Então, gente, vocês conseguem perceber aqui pra gente o que isso traz aqui, né? Pra gente ter essa dimensão da onde tá frágil, aonde tá complicando a vida de vocês, pra gente ter essa ideia. Nós somos discutindo e tal. Aquela frase que a união faz a força, né? A força faz a diferença. Logo em seguida, nós fizemos as devolutivas, né, devolver esses resultados, com uma atenção muito grande com relação a todas as pessoas que foram abordadas na etapa anterior, que elas fossem revisitadas, né, para que a gente pudesse levar essas informações de volta. E essas devolutivas foram compostas de dois momentos. No primeiro momento, nós íamos ao encontro das pessoas e das famílias, levando os resultados expostos em banners, né, de uma forma bem simples, uma linguagem bastante visual. E no segundo momento nós convidávamos esses grupos sociais para uma nova oficina, só que uma oficina de análise desses resultados para começar a compor as agendas municipais a partir da realidade de cada grupo social. E por fim, então, nós fizemos um processo de seleção nos municípios, para poder compor um grupo de pessoas que viriam a realizar essa última etapa, que foi a oficina regional, para poder consolidar os resultados numa perspectiva regional de Bacia de Campos e aí fazer uma análise com esses grupos sociais daqueles temas mais centrais, mais comuns a eles, dentro do processo de qualificação dos problemas e das potencialidades que foram levantadas. Estamos na oficina de São João da Barra, de devolutiva. Já na parte final da oficina, os grupos agora estão consensualmente decidindo as pessoas que vão representá-los na próxima etapa do trabalho, da oficina regional, do seminário regional. E aí tem 8 vagas, os critérios estão postos e eles estão ali decidindo entre eles a partir dos critérios estabelecidos. Acho importante isso aí, porque faz discutir realmente algo importante aqui no município, que é o que mais nos impacta aqui em relação a petróleo e gás, que é os royalties. Esse dinheirinho que entra aí aberto, sem obrigação de nada. Isso não poderia, isso deveria ter uma lei que obriga, vai meter a mão nos royalties, mas tinha que ter uma lei. Dinheiro de royalties é uma coisa, dinheiro de imposto, dinheiro que vem do governo federal é outra coisa. Nosso impacto sofrido hoje é com a chegada da questão dos royalties, do petróleo, da indústria,
muitos dos nossos produtores, filhos de produtores, estão abandonando a atividade da agricultura e estão indo para a cidade em busca de melhor segurança em relação ao salário, visto que a agricultura, o produtor é muito sofrido, ele não tem garantia de preço, não tem garantia de venda, planta, tem a dificuldade com falta de irrigação, o apoio dos próprios governos não são muito bom ainda na área da agricultura. Porque a gente depende dessa construção junto com o público das nossas ações. A gente entende que as ações que são construídas a partir dessas metodologias participativas, elas vão ser muito mais adequadas à realidade, ao modo de vida desses grupos sociais, né? Aqui no evento regional, esses grupos tiveram momentos de trabalharem juntos a partir de temas ou de problemas ou impactos que são comuns a todos eles, e depois a gente passou a trabalhar com os grupos em separado a partir dos resultados e das realidades que são específicas a cada um deles. Então aí o grupo dos pescadores teve o seu momento de debate a partir das suas realidades, e os moradores urbanos a mesma coisa, e os moradores rurais assentados e os quilombolas, com a questão mais voltada à terra, a questão fundiária, tiveram seu espaço também de trabalho. Independente disso, todos eles tiveram momentos de, em plenária, devolver, apresentar e compartilhar os seus resultados, as suas análises com os demais grupos também. Principalmente o IBAMA precisa estar mais próximo da gente para estar esclarecendo melhor sobre a questão do licenciamento, de que momento que é feito esse licenciamento, sabe, como é feito, tá? A gente tem pouco conhecimento com relação a isso. Existe e é exigido das empresas, seja pelo órgão estadual, seja pelo IBAMA, que seja feito um estudo de impacto ambiental. Isso gera um relatório que é um resumo que deve ir para as comunidades, para as associações, para as prefeituras, para as secretarias. E nesses estudos deve estar claramente mencionado quais são os impactos que serão gerados, inclusive, na infraestrutura urbana. O que isso vai ocasionar para aquela comunidade, para que tanto a sociedade quanto o órgão ambiental possam entender esse impacto e decidir, é cabível fazer essa instalação, o que isso vai ocasionar. Até mais um momento que a gente acaba tentando criar dentro do processo de licenciamento, que é para ouvir de maneira digna e real todas as informações que podem vir da sociedade, né? E aqui foi um momento interessante porque tinham vários representantes de todos os municípios aqui da Bacia de Campos, contando seus problemas, todas as suas dificuldades, e por um lado a gente também, de uma maneira franca e aberta, colocando o nosso posicionamento, as dificuldades que nós encontramos dentro do licenciamento, para lidar com essas informações, nosso esforço para tentar superar todas essas dificuldades que são inerentes do processo. A velocidade do processo de licenciamento é um pouco diferente da velocidade de articulação da comunidade, isso tudo, esse meio de campo que a gente tenta fazer para fortalecer toda essa comunidade e dar chance delas serem ouvidas, né, dentro de todo o processo. Além do programa, a gente tem dois projetos, né? O projeto Poli, que atende hoje especificamente a uma atividade realizada pela unidade de produção nossa P47, e temos o NEA BC, que atende a unidade de operações do Rio de Janeiro, que é a ORRIO. Esses dois projetos, eles trabalham em 13 municípios aqui na Bacia de Campos, tá? Com propostas um pouco diferenciadas, né? Quando o pólen é a formação, né, de gestores dentro dos municípios, para que eles sejam agentes, né, de ação e transformação, né, dentro desses municípios. E o NEA trabalha com lideranças locais. O objetivo do NEA BC é trazer uma formação, é formar lideranças, capacitar a comunidade. Se a gente quer mudar a nossa comunidade, temos que começar a mudar nós mesmos. Nós temos que trabalhar em grupo, em equipe. Então a fronteira, ela precisa ser esquecida, para poder haver uma cooperação, um movimento realmente forte. Um movimento mobilizado, onde todos participem e reivindiquem. A partir do momento que houver a união, nós poderemos trazer a mudança. Bom, eu enxergo como um projeto que vai ajudar bastante essa comunidade a se empoderar das informações.
tá? Porque a gente percebe que eles ainda estão muito assim, sem informações, sem subsídios, tá? Para se direcionar suas conquistas, seus objetivos. Ou seja, eles não sabem como chegar aos órgãos, seja federais, estaduais, municipais, para levar as suas demandas e como conseguir que essas demandas sejam atendidas. Eu acho que o Pólen está no caminho quando a gente está no momento de que essa comunidade ela já se fortaleceu, já desenhou sua associação de moradores e já está dando entrada oficialmente para que se crie essa associação. O nosso objetivo é poder multiplicar esse conhecimento que a gente vem adquirindo, né, através do PEA, é saber aonde eu tenho que ir, aonde eu tenho que recorrer. Eu tenho que olhar um documento e entender o que está escrito naquele documento. Então, quando você se dispõe, se você se dispõe a aprender, né, esse caminho das pedras que eu falei aqui, você se dispõe a querer fazer a sua parte, porque eu acho que isso é uma questão de cidadania, né? O cidadão, para exercer a cidadania, ele tem que se interessar e não só reclamar. Então, eu acho que o primeiro passo é fortalecer toda a estrutura da organização social, que daí você vai conseguir alavancar também, entendeu? Os empreendimentos, as estruturas que vai fortalecer a categoria em si lá na frente. Eu sinto muita satisfação, até porque a minha família é pesqueira. Eu venho dessa realidade, então poder mostrar, poder concluir um diagnóstico que é de um projeto tão importante, tão gigante, assim, que engloba tantas coisas importantes, para mim é satisfatório. Satisfatório ver que estão valorizando, que estão dando espaço para os pescadores. Ou seja, meu pai não está aqui agora, mas tem representantes dele aqui. Então, no caso, eu me sinto incluída, eu me sinto dentro da comunidade, eu me sinto ouvida através dos representantes que a gente trouxe da pesca. Então, isso para mim é muito satisfatório, saber que a classe da minha família está sendo representada, está sendo ouvida. O encontro regional, ele foi uma proposta de justamente regionalizar o debate a partir das perguntas que orientam o trabalho, né? Ou seja, como os impactos da indústria de petróleo se processam na vida das comunidades. Então elas aprenderem a olhar esse resultado, a compreender esse resultado e a criticá-lo do ponto de vista não exatamente de aceitá-lo, mas de perceber que existe coerência a partir do momento que algumas comunidades, alguns grupos e alguns municípios estão mais vulneráveis aos impactos da indústria de petróleo do que outros. E se isso é coerente, as pessoas passam a aceitar e aí os canais de diálogo começam a ser abertos com mais facilidade. Onde a gente vai poder fazer um importante reconhecimento de cada um, do poder que cada um tem, da luz que cada um é, reconhecendo o seu poder de influenciar para uma vida melhor, para uma vida mais digna, não só para a gente, para os nossos filhos, para as gerações que virão. Honrando, respeitando a natureza, respeitando a vida, reconhecendo a beleza do trabalho que vocês fizeram aqui, a beleza desse encontro, a beleza de ser quem a gente é, sobretudo quando o conhecimento, a informação nos ilumina, nos ajuda a influenciar mais, a interferir mais. Eu ilumino a integração. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas ele desconhecia este fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, mesmo ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário e de operário em construção,
E olhando bem para ela, teve segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria, sentindo que a violência não dobraria o operário. Um dia o patrão tentou dobrá-lo de modo válido, de sorte que foi levado ao alto da construção e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região. Dar-lhe-ei todo esse poder e a sua satisfação, se ela teu se me adorares, e ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. Via tudo que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te dou? Mentira, disse o operário, não pode dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez dentro do seu coração. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizeram em operário construído, o operário em construção. Vinícius de Moraes.